Segundo Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naphtali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Zafã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, do seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Então confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a oferta do templo do Senhor, que pagavam os trabalhadores que faziam os reparos do templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Zafã: "Encontrei o livro da lei no templo do Senhor", e o entregou a Zafã. Então Zafã leu o livro ao rei e lhe informou: "Teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado." Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: "O sacerdote Ilquias entregou-me um livro." E Zafã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Zafã,
a Abdon, filho de Mica, ao secretário Zafã e ao auxiliar real Asaías: vá consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, responsável pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocaste e neto de Arás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então eles levaram a resposta ao rei. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas. Todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus testemunhos e seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados.